Bom dia, meu nome é Poliana e hoje eu irei apresentar com minha dupla Tisson sobre o filoquinorrinca. Será abordado características gerais, parede corporal, alimentação e digestão, sistema nervoso, evasão da invaginação e locomoção, sistema excretor, reprodução e resumo sistemático do filoquinorrinca. Características gerais. Quinorrinca significa quíneo móvel e rinchos focinho, ou seja, ele possui esse focinho móvel, antigamente conhecido como ecnoderida. Esses animais são triploblastos e blastocelomados, ou seja, possuem um falso celoma. Sua simetria é bilateral, como ao cortar o animal no meio, vamos ter dois eixos simétricos iguais. Possui cerca de 200 espécies de animais marinhos de até 1 milímetro de comprimento. Seu corpo é achatado ventralmente e ele possui um intestino digestivo, um sistema digestivo completo, ou seja, boca e ânus. Eles também possuem tubos adesivos na superfície ventral do quarto segmento. Não se sabe ao certo qual a função desses tubos adesivos, mas se sabe-se que pode funcionar como um fixador para auxiliar a fixação do animal no substrato. Esses tubos adesivos estarão presentes em algumas espécies nos machos e em outras nos machos e nas fêmeas. A respiração é feita pela parede do corpo e o sistema circulatório interno ele se dá pela hemólise. Uma característica distintiva desses animais é o seu corpo revestido por uma cutícula quitinosa dividida em segmentos, cabeça, colo e tronco. A cabeça possui um cone oral composto por estiletes, que vai auxiliar na alimentação. E esses espinhos, eles irão funcionar como um aparato de fechamento. E o corpo desses animais, que é achatado. Como é composta a parede corporal desses animais? Então, ele possui uma cutícula quitinosa que reveste todo o corpo. Logo abaixo, a epiderme não ciliada, que é composta por elementos do sistema nervoso e vão possuir músculos intersegmentais, transversais, dorsolaterais e ventrolaterais. Esses músculos longitudinais anteriores vão ajudar na retração da cabeça na hora da sua movimentação e os músculos dorsoventrais vai ajudar na hora da protração da cabeça. Então, esses músculos também vão agir aumentando a pressão hidrostática desses animais para auxiliar na protração. E como ocorre a alimentação e digestão do filoquinorrinca? Eles alimentam-se de diatomáceas, que são algas unicelulares ou materiais orgânicos. E como eu havia falado, um sistema digestivo completo, com boca e ânus. Essa imagem mostra muito bem o animal. Dá para ver que tem os estiletes orais, que vão ajudar na hora da fixação no substrato. E na hora da alimentação. O cone bucal, logo abaixo dos estiletes, tem essa capacidade de retrair e protrair na hora da locomoção. E vamos ter uma faringe logo abaixo,
uma faringe sugadora, um esôfago curto e um intestino médio prolongado até o ânus. Também se alimentando nessa imagem, a gente consegue ver o sistema nervoso e o sistema excretor do animal. Também o sistema reprodutor, que será abordado mais à frente. Como é formado o sistema nervoso dos quinorrinca? Eles possuem anéis nervosos ganglionar em torno de 10, que vão formar um cordão nervoso meio ventral, como vocês podem observar na imagem B. Dá para observar apenas 2. Os outros estão bem preservados nesses animais dentro. E também órgãos sensoriais, que são divididos em escalídeos, que possuem cerdas receptoras, que vão trabalhar como um órgão sensorial. O cérebro está localizado bem abaixo do cone oral, na cabeça. E em algumas espécies, eles vão possuir ósseos, que são meio que olhos primitivos. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse seminário. Eu vou dar continuidade à apresentação do filho quinorrinca, inicialmente apresentado pela minha colega Poliana. E agora eu vou falar sobre o processo de eversão da imaginação e a locomoção. Inicialmente falando sobre a cabeça retrátil, característica essa muito marcante nesse filo, de modo que o próprio nome focinho móvel já relacionado a essa movimentação da cabeça, essa retração e protração. E os responsáveis por isso são os músculos circulares e longitudinais relacionados com o segmento. O segmento 1, que é a cabeça, e o segmento 2, que é o pescoço. Antes de tudo, é bom a gente entender como é que funciona essa locomoção. Aqui na imagem nós conseguimos dar uma base de como ocorre esse processo. Esses espinhos saem do corpo do animal na parte anterior, de modo que eles prendem-se no substrato, fixam-se, ancoram-se e impulsionam para que a cabeça ela seja prostraída. Claro que também com a ajuda dos músculos dorsoventrais. Existe na parte posterior do corpo desse animal um aumento da pressão hidrostática que auxilia nessa protração. Claro que essa pressão auxilia juntamente com os músculos e também as escalas, que são esses espinhos. Daí, depois que a cabeça é impulsionada para fora, os escálides são automaticamente colocados para a porção posterior do corpo e são retraídos. E aí depois acontece a retração. Essa retração é feita a partir dos músculos longitudinais anteriores, que a própria colega Poliana falou também. E aí, para que serve essa retração, essa movimentação da cabeça? Ela ajuda na locomoção, os animais eles se locomovem a partir disso, ou seja, à medida que a cabeça ela sai, o corpo também é impulsionado para frente, para que assim ocorra a sua locomoção. A circulação se dá pela própria movimentação também do corpo desses animais, assim como a alimentação. Eles possuem uma faringe sugadora e aí, à medida que eles se locomovem, eles conseguem sugar alguns resíduos, alguns alimentos, que possui pela frente. Aqui eu vou mostrar um vídeo que ele detalha bem essa movimentação.
Ó. Aqui, ó, nessa parte posterior do corpo do animal existe uma pressão que faz com que a cabeça ela saia juntamente com a ajuda desses escálides. Ó, impulsiona para que ocorra essa movimentação, essa locomoção. Vê-se bem a partir desse vídeo. Pronto. O vídeo nos ajuda a entender melhor como é que funciona de forma prática. Agora falando sobre o sistema excretor, ele possui um par de protonefrídeos localizados na superfície lateral do 11º segmento. No entanto, algumas literaturas elas falam que vai ser no 9º segmento essa presença do protonefrídeo. E além disso, elas possuem uma abertura chamada de nefridiópora, que nada mais são do que arranjos tubulares, onde justamente vão impulsionar esses resíduos. Aqui na imagem a gente tem os protonefrídeos e o nefridióporo, que é esse tubinho mesmo, que é onde vai sair, onde vai acontecer a impulsação dos resíduos. E aqui, nessa segunda imagem, a gente tem a separação dos segmentos, que é justamente para melhor entender. Esses segmentos é uma característica desse filo, tanto que alguns pesquisadores chamam eles de dragões e dragões da lama, e essa nomenclatura é justamente por causa da sua morfologia externa, no caso desses segmentos. Essa formação do seu corpo que parece placas, né? São placas de revestimento que lembra a morfologia de um dragão. Aquela pelagem coberta de escamas, robusta. Além de que também elas têm cutículas, né? E tem esses espinhos no corpo todo que dá um aspecto de armadura. Agora sobre a reprodução. Primeiramente, né, eles são dioicos, ou seja, possuem sexos separados, macho e fêmea. Tem 2 a 3 espinhos ou espículas penianas, localizado na extremidade de cada ducto espermático, isso nos machos. Não há observação de cópula, mas sabe-se que possui uma fertilização interna. O macho ele vai depositar o seu esperma nesse receptáculo feminino, nesse receptáculo seminal. Quando o óvulo estiver totalmente desenvolvido, esses animais eles revestem o óvulo de lama e colocam em alguns sedimentos. Esse desenvolvimento ele acontece de forma direta, de modo que eles passam por 6 estágios de desenvolvimento até chegar à fase de maturação. Tem aqui, jovens, menos segmento de arranjos espinhosos um pouco diferentes que os adultos, ou seja, eles ganham 2 segmentos na fase adulta. Mudas ocorrem na transição para a fase adulta. Essas mudas são as trocas de cutículas. Está dizendo aqui que ocorre na transição para a fase adulta, mas no entanto, alguns pesquisadores falam que os adultos também podem realizar essa muda. Aqui eu trouxe o sistema reprodutor feminino, né? Um ovário. E aqui a gente pode ver o oviducto, o receptáculo seminal, os óvulos em desenvolvimento, né? Cada oviducto desse ele tem um divertículo que se abre para justamente a recepção seminal, o receptáculo seminal. Aí aqui também é óvulo em desenvolvimento, para que a gente consiga entender. As gônadas femininas, elas incluem células germinativas e nutritivas que vão produzir o vitelo. Passando adiante, a gente tem agora o resumo sistemático do Filoquinorrhynca. Eles possuem 2 classes, né? Classe essas chamadas de Cyclohagida e Alomalorhagida.
de modo que a ciclorráguida ela possui 14 a 16 placas de fechamento na região do colo da maioria das espécies. Possui tronco espinhoso e circular a triangular em cor transversal e ela é comumente encontrada nas lamas marinhas e areias subtidais. Enquanto que a classe Alomalorráguida são relativamente pequenos, já em comparação à classe Ciclorráguida, são cerca de 1 milímetro, 6 a 8 placas de fechamento na região do colo, ou seja, existe essa diferenciação no número de segmentos. Tronco com alguns espinhos e distantemente triangular em corte transversal, ou seja, enquanto que na Ciclorráguida ele possui um corte circular, na Alomalorráguida já é um corte mais triangular. E eles são comumente encontrados nas lamas marinhas. Aqui eu trouxe a imagem de cada classe e a gente pode ver mais a formação do corpo. Enquanto a A ela tem um corpo mais circular e a B, né, ele possui um corpo mais quadrado, né, mais triangular. A diferenciação mais notável nessas imagens são essas, entre essas duas classes. E aqui nós temos as nossas referências, né, as referências que usamos para fazer essa apresentação, que foi o Brusca e Brusca e a Zoologia dos Invertebrados, pela qual nós fizemos as pesquisas e utilizamos algumas imagens. E a apresentação foi essa, eu espero que vocês tenham gostado e entendido com excelência, e obrigado pela oportunidade.